Vai gravar, então? Então tá. Vamos ter sempre o pensamento que o espírito é a ideia, não é? É a energia elétrica. O perispírito é o fluido que corresponde a essa ideia. E o corpo físico é a caixa de ressonância, onde tudo isso vai acontecer depois a nível de materialização. Então, a aula ela fala de como se formam as matrizes perispirituais no perispírito e as parasitoses mentais. E ele diz ali que, começando todo o processo que a gente estudou lá, o tálamo se encarrega de transferir essas cargas energéticas aos gânglios de base a todo o cérebro. Outras implicações mais delicadas ocorrem sem que algum dos perseguidores dê-se conta de como estão acontecendo. Então, os obsessores começam um processo e que nem eles mesmos sabem das consequências disso em quem está sendo obsidiado. Não é? Então, você tem todo aquele processo que nós falamos semana passada, e é preciso entender que isso tudo é exterior, não é? Isso tudo vem do exterior até nós por questões kármicas, e que a gente tem que dar passos evolutivos, senão essas coisas vêm e se instalam até a gente resolver evoluir. Próximo, Cris. É sempre a dívida moral que se encarrega de produzir sincronia entre o antigo algoz e sua vida anterior. O mais é resultado da perseverança dos indigitados cobradores e das debilidades morais daqueles que lhe passam a sofrer o assédio. Então, é preciso que todo mundo entenda isso, não é? Nós temos um passado, e o passado, como nós estávamos falando antes, ele é sombra, ele é trevas, ele é perversidade, ele é maldade, ele é abuso em todas as áreas, econômica, social, de crueldade, de perversidade, sexual. Esse é o nosso passado, de todos nós. Porque o que define a nossa estadia no planeta Terra é a lei de afinidade. Então não tem ninguém diferente. Tirando os missionários, como Jesus, como Gandhi, Maria Teresa, o resto está todo mundo no mesmo barquinho. Então, quando a gente resolve não evoluir, quando você tem um chamado, não é? E vocês coloquem essa aula como um chamado, ok? Vocês estão sendo chamados a evoluir, a coisa piora. Não tenho dúvida disso. Se a partir do conhecimento que vocês estão recebendo, vocês não derem um passo, aí entra ali no caso das debilidades morais. Você não evoluiu, a sincronia se estabelece com maior rapidez. O que deixa de acontecer essa sincronia é quando você muda de frequência. Quando o seu pensamento, as suas atitudes, o seu comportamento se transformam, transformando a onda e a vibração dessa onda em um nível de frequência diferente. Ok? Se você não faz isso, vai acontecer. Está acontecendo. E é melhor começar a se mexer. Não tem por onde. E isso vai em qualquer situação. Se você tem algo que você está travada, que você está criando resistência com a lei de Deus em fazer, pare. Pare e faça a missão que Deus te deu, a função que Deus lhe atribuiu, a prova que Deus quer que você passe por necessidade kármica, por necessidade para você se libertar de uma culpa ou de uma matriz perispiritual. Não é por acaso. Nós temos culpas na consciência e matrizes perispirituais que a gente não evolui enquanto a gente não resolver. Por favor, entendam isso. Não é castigo, é para nos levar para a liberdade. Não é para fazer sofrer, é para te fazer feliz. Mas nós precisamos dar os passos corretos. E cada um aí vai determinar qual é o teu. Aonde você está
criando resistência com Deus. Aonde você está interrompendo o fluxo? Tem que saber. Ô, Jorge, Oi. eu levantei a mão, posso falar? Eu nem vejo. Fico empolgado aqui, que eu nem... Mas pode falar, claro. Mas identificar este local, essa matriz aí seria na dor, sofrimento, que dá essa dica? Os acontecimentos que geram sofrimentos é que dão esta dica de onde precisa haver essa mudança? Boa pergunta. Chega nesse ponto porque você não viu antes, mas a vida ela te manda um monte de WhatsApp, né? Fora isso, você precisa observar os teus instintos ou aquilo que você não quer fazer muito e que você precisa fazer. Por exemplo, você tem uma questão com uma pessoa que você precisa se reconciliar e você trava, você não quer, não é? Você tem uma missão dentro da sua família, você não quer fazer. Você tem uma missão como mãe, também não quer fazer. Você tem uma missão de esclarecer a mente das pessoas, você não quer fazer. Você tem uma missão de ajudar os mendigos, sei lá, cada um tem que saber o que é que está passando. E você não faz. Você vai fazer pela dor. Quer dizer que antes da dor chegar, já recebi vários sinais e não captei, digamos assim? Não, como agora você está captando. Você acha que esses sinais vieram agora ou eles estão vindo sempre? Só que antes você não ligava, agora você presta atenção, não é? Ah, sim. Houve uma Agora mudança você de presta... comportamento, né? Mas interessante essa De tua quem? colocação. De Minha, quem? né? Minha. Minha, não é? Então, quando você Sim, estuda o Dr. Maurício, você vai ver ele falar. Nas aulas de Evangelho ele falou, você escutou, Deus não faz o sol nascer nos bons e nos ruins. Deus não vai sim, chover sobre os justos e injustos. O que ele quer sim, dizer com isso? A informação está descendo, para não todos. é? Para todos. Você seja bom ou ruim, você seja justo ou injusto, você está recebendo informação. Você esteja criando resistência ou não, você está recebendo informação. Se essa Ele fala da informação sombrinha, chega né? e você não faz o movimento, ela vai para onde ela vai? Como? Repete, por favor. Quando a informação chega e você não faz o movimento, ela vai para onde? Vai para a doença? Seria isso? Vai para a sombra, não é? Ela Ah, vai para sim. suas trevas interiores. Por que ela vai para suas trevas interiores? Porque a informação chega a nível consciencial e energético. O que você faz? Se o pensamento é que cria o fluido, não é? Você recebe um fluido vital limpo, informação limpinha, cristalina. Quando chega no seu pensamento, você modifica aquilo de acordo com o que você está pensando. Se você está vivendo na sombra, se você está vivendo das suas trevas interiores, das mágoas, do ressentimento, dos seus instintos, dos seus desejos, das suas ambições, você transforma aquela energia nesse material. Ou não é? Por Sim. livre-arbítrio, por livre escolha. Então, essa energia não vai aumentar a sua sombra, não vai dar Vai, né? força. Porque E ela essa vai ser sombra usada de forma contrária, né? Ok. Mais É. um 10. Hoje, vocês mandam a cadernetinha para mim que eu vou só carimbar. Vou fazer um carimbo de 10. Professor, é bom. Acho que caiu a minha ali e uma dela. Vocês estão me ouvindo? Sim, Alô? tô rindo que tu Não, é do caiu tempo da caderneta. dessa caderneta e do carimbo, né? Agora a gente manda a nota pelo WhatsApp. Claro. Muito bom. Não, o pessoal hoje tem uma facilidade, né? Na minha época era carimbo mesmo. Carimbo. Você sabe que antigamente Carimbo foi meio da o vara que carimbo, vinha nas... carimbo é lembrar disso. Para você ser um auxiliar de escritório, você tinha que ter curso de datilografia. Hoje nem liga para isso mais, né? Eu fiz no Senac.
Aí, tá vendo? Eu também fiz. Viu? Datilografia. Era a carta ou telegrama, né? Hoje o cara liga o celular e fala com o mundo todo. É verdade. Então tá, vocês entenderam a situação? Então, Deus faz chover, Deus faz o sol nascer, e a gente não dá o movimento. Quando a gente não faz o movimento, o Francisco de Assis, ele tem uma palavra, um trecho dele que é maravilhoso, que ele chama os obsessores de esbirros do Senhor, chicote do Senhor. Então ele diz, quando você não faz o movimento, Deus libera os seus esbirros, né? Seus chicotes, que é para fazer você andar. E Lázaro, em obediência e resignação, o Lázaro usa o mesmo palavreado. Ele diz assim, ó, você vai por si, ou então nós vamos prender você numa canga é aquele que o jumento carrega, né? Vamos botar uma carroça atrás e vamos chicotear até que você vá. Isso quer dizer, de novo, que solta os obsessores. E aí, você vai se coçar, você vai se coçar, você vai se coçar, você vai se coçar, e só se livra dele quando você se movimentar na direção correta. De novo, não é castigo, é para te libertar das culpas e das matrizes. A culpa e a matriz só sai quando nós resolvermos na direção, reparar o erro. Isso chama-se reparar o erro, refazendo o movimento no sentido contrário. No sentido do self, no sentido do amor. O que é self? O amor, a caridade, a misericórdia, a bondade, a benevolência, a ajuda ao próximo, a cooperação, colaboração, e não competição, maldade, etc, etc, etc. Quando você usa do bem, você se alia a um lado. Quando você usa do mal, você se alia e aumenta a soma. Ô, Jorge, e nós precisamos estar no meio resolvendo. Oi, pode falar. Não, e uma outra questão, né, que a gente já falou tantas vezes, mas a gente vai acumulando tanta energia nesse lado sombrio, vamos dizer assim, que a gente acaba chegando num determinismo num certo momento, né? E a coisa acontece e é determinístico, e aí tu vai sofrer aquilo ali e deu, não tem como escapar, né? E a gente tá vivendo um momento muito turbulento no sentido político e tudo mais, e é para que a gente fique um pouco atento a essas coisas que a gente vai absorvendo no dia a dia, as informações, o que chega via redes sociais, e isso tudo vai criando, vai acumulando essa energia sombria e faz um mal tão grande para a gente que a gente não... Aí, às vezes, a gente está desconfortável e não sabe nem do que se trata, né? Mas a gente está vivendo, a gente vive uma força coletiva também, e fazemos parte desse coletivo. Então, é preciso que a gente se alimente do que é bom, do que é, sabe, do que é benéfico, e cuide muito do que a gente está absorvendo no dia a dia, o que a gente apresenta para a nossa família, as conversas que a gente tem, e isso é fundamental, porque isso fala quem a gente é, né? Com o que a gente está se ligando, quais são as forças que a gente está tendo prazer, entre aspas, em se me fugiu a palavra agora, sintonizar. E é isso. Ô, Cris, se me permite bem rapidinho, sabes que ontem até eu comentei com o Jorge, justamente por conta daquele movimento todo de terça-feira, aqui em casa eu tenho assim, né, um lado bolsonariano, outro lado contra, né, então é uma guerra constante, e na terça, por conta daquelas manifestações, enfim. E ontem à tarde, no final da tarde, eu me senti tão mal, uma coisa tão ruim, um aperto, um peso no peito, assim, sabe, uma irritação, e eu não conseguia definir de onde tinha vindo aquilo, sabe. E agora eu tô falando, eu acho que é isso, sabe, toda essa coisa no ar que tá ali, por mais que tu não queira participar, mas te atinge, né, porque tu tá convivendo com pessoas que estão revoltadas. E aí a gente tem que estar muito atento para que a gente não entre nessa mesma onda, né, não sintonize essa revolta. Foi o que eu acho que eu acabei, né, fazendo ontem, até por descuido, talvez, né, e me custou muito ter que conseguir sair daquela situação, muita oração para poder voltar a me sentir um pouco melhor, sabe? E ontem, tu falou agora, assim, deu um start, assim, bem interessante em mim. Sim, ontem à noite já era 11 horas, eu mandei uma mensagem rapidinha para o Jorge, e acho que foi intuída, né? E ele dizia assim, estamos todos sob forte influência do conteúdo coletivo, que nesse momento é de luta intensa, que possamos emanar nossas melhores vibrações. Então, é uma maneira de a gente não entrar
Esse clima todo, né? Muito bem, fale mais vezes, Cris. Próximo, Cris. A Tati não chegou ainda, né? Não. Desse modo, o afastamento puro e simples do perseguidor não reabilita o perseguido, sendo necessário recursos de recomposição orgânica, de transformação moral, de interesse real pela conquista da saúde, pois que, do contrário, afastando o adversário e permanecendo nas condições propiciatórias, outros desencarnados, desenciosos, secam atraídos pelos fluidos mórbidos e dão prosseguimento à parasitose, mesmo que não haja compromisso entre uns e outros. Então, o que nós estamos estudando aqui são as formações das matrizes e da parasitose. Então, você tem uma matriz, que ele já falou lá, a nível físico, a nível do cérebro, dos neurônios, como é que se estabelece. E agora ele está dizendo assim, não adianta, você tem um obsessor, não adianta tirar. Se tirar, vem outro, enquanto você não mudar, que é aquilo que a gente estava acabando de falar. O objetivo disso é que a gente evolua. Então, precisa evoluir. Precisa ter autoconhecimento. Precisa estudar a si mesmo. Precisa ver em si as causas dessas coisas. Precisa olhar para você com honestidade, para a sua sombra, mergulhar sem medo dela. Não tem como. Se você estiver vestindo persona, máscaras, para se mostrar o que você não é porque você está fugindo da sombra. Você precisa largar as máscaras e assumir o que você é. Mostrar sua verdadeira cara. E daí você muda isso com a sua vontade firme. Ok? Então, não tem jeito. Precisa evoluir. Precisa evoluir. É necessário evoluir. É necessário tirar os campos de resistência e se movimentar de forma firme em direção à luz. Esse é o único jeito. O outro é o que cada um está vivendo na sua vida. Próximo, Cris. Descobrindo a imortalidade, porém, constato que o cérebro é um instrumento que exterioriza o pensamento e sentimento agindo nas funções orgânicas. Hoje constato que o difícil de acontecer é a ação do cérebro sem a fonte espiritual do pensamento. Então, o que ele está colocando é o que nós já estudamos até de forma holística, né? Não existe corpo físico, né, fazendo nada se não existir o espírito e o perispírito. O perispírito é a cópia a nível fluídico do corpo físico. Primeiro acontece a nível de perispírito, depois acontece a nível de corpo físico. Não é o contrário. Se você machucar o seu corpo físico, aí você cria uma matriz perispiritual. Mas nesses casos de obsessão, é pensamento, energia e materialização no corpo físico. Próximo, Cris. Assim consideramos, podemos afirmar também que nos casos de loucura convencional, o transtorno psicótico encontra-se no espírito, que o transfere por intermédio do modelo organizador, que é o MOB. O MOB é o perispírito. Ele chama de modelo organizador biológico, que ele que organiza o nosso corpo. E imprime no corpo em forma de alienação, não é verdade? Isso ele pergunta. Não é só questões físicas que nós estamos falando. É bom ele trazer esse slide. Nós estamos falando também das neuroses e das psicoses. Quando nós começamos essa aula, nós mostramos os quadros da doença, né? Você tem as doenças físicas, que nós tínhamos lá 9 doenças, e tem as neuroses e as psicoses, as catatonias, as alienações mentais, e etc, etc. Próximo, Cris. Sem qualquer dúvida, respondeu o psiquiatra Berabense. Tudo quanto ocorre na área somática, o perispírito transfere ao espírito, o mesmo fazendo em relação ao corpo, quando os procedimentos são dele. Ideias, raciocínios, comportamentos defluentes de desejos e ambições, de necessidades e tormentos. Então, você vem do espírito para o perispírito para o corpo físico, e se você faz alguma coisa a nível físico, vai do físico para o perispírito para o espírito. Então, sempre vai criar no espírito uma culpa e sempre vai criar no perispírito uma matriz, que por lei de responsabilidade nós precisamos reparar. Então, não criem campos de resistência, façam o movimento evolutivo em direção ao amor, em direção à paz, em direção à harmonia, em direção ao bem. Bem
é tudo que nos liga a Deus. Mal é tudo que nos afasta de Deus. Compreendam. Próximo. O ser real é sempre o responsável por todas as ocorrências. Por isso mesmo, pode mudar de domicílio carnal várias vezes, mas onde quer que vá, leva consigo o material e o mobiliário que lhe constituirão a nova habitação, como ocorre com os moluscos gastropódes. Não sei o que é isso, galera. É interessante isso aí, ele fala até de encarnação, né? Que você troca de encarnação para encarnação, corpo e etc., e tudo sexo e país, e seja lá o que for necessário, mas que tua bagagem é a mesma. A mesma coisa aqui na Terra, por exemplo, eu vejo gente falando assim, eu vou fazer uma viagem porque eu estou me sentindo tão mal. Bom, ele vai fazer a viagem e todo o psiquismo dele, o perispírito, ele vai fazer o quê? Vai tirar férias? Eu vou tomar uma cervejinha que eu preciso me alegrar. E o que ele faz com o resto? Ô, Entende? Jorge, Oi. antes dessa tua fala, eu já tinha pensado, né, que como nós somos densos, né, e grosseiros, que só sentimos a nível físico, e todas as tentativas de melhora ou de alcançar um nível de saúde, de bem-estar, de alegria, é sempre via corpo físico, né? Então, eu preciso transportar meu corpo físico para um outro lugar, que é uma viagem, né? Para que eu, então, tente sentir prazer, ou menos vazio. Eu preciso ingerir alguma coisa, uma bebida alcoólica, ou usar uma droga, ou comer alguma coisa, ou vestir esse corpo físico de uma maneira exuberante, para que então eu sinta prazer. Então, é sempre no veículo físico, né? E isso demonstra o tamanho da nossa densidade. Nossa, parar para pensar dessa forma, e nós temos tanta capacidade e inutilizada, vamos dizer assim, usada de forma muito pacata, porque nós temos muitos outros corpos, né? Além do perispírito, tem corpo mental, corpo causal e aí por diante, e nós temos a intuição que a gente não usa, a percepção, a gente não para perceber todas essas outras coisas, é como se realmente a gente estivesse dentro de de uma carapaça muito forte, né, que ali não chegasse quase nada. E a gente tem um mundo muito maravilhoso fora disso. Só que a gente está encapsulado de uma tal forma que a gente não consegue perceber, né? É essa consciência contraída, e tão contraída que faz com que a gente realmente pense que só existe isso. É isso aí. E quando não vai para os relacionamentos conflituosos, né? Ou os Sim. relacionamentos por interesse, exatamente como fuga, né? E essa densidade que você se referiu aí muito bem, ela também determina o grau de afastamento que você tem de Deus, né? Quanto mais afastado, mais denso você é, né? Mais matéria você é. Sim, é Então, mais para realmente é uma fora, né? mente completa razão. Eu Outro gostaria 10. de falar. Estou dando 10 aqui para todo mundo hoje. Vamos lá, fala. A Tatinha Mais um 10. chegou. Tá bem rapidinho, assim, ó, Antes de você falar, 10. Já dei 10. Estou dando 10 para todo mundo. Vai lá. Não, essa fala da Cris agora, eu quero confessar a vocês que boa parte da minha vida foi assim. Eu adorava as sexta-noite, happy hour, sábados, e ouvir música, dançar, beber, comer. E isso foi assim, isso para mim era o lazer. Eu às vezes passava a semana toda trabalhando, esperando por aquilo ali, né? E de repente, né, não sei dizer como começou, nem como nem quando, mas isso foi perdendo a graça para mim, assim, sabe? Foi perdendo a graça, e hoje eu não vejo mais graça nenhuma nisso, assim, não. Que engraçado. É que agora que me dei conta, é impressionante, né? As coisas acontecem na vida da gente, a gente nem se dá conta. Né? E a fala da Cris agora me veio bem isso, assim, que quando eu fazia isso, acho que a Cris lembra, né? Logo que eu fui lá para a sede, toda sexta-feira a gente saía, toda sexta.
para beber e chegar em casa de madrugada, nossa senhora. Aí no outro dia era aquele mal-estar, aquela coisa ruim, né? Na verdade, o vazio existencial, né? Eu acho que era basicamente isso que a gente sente depois de um estado desse, né? De procurar algo fora que, na verdade, está dentro da gente, né? É que, isso. na verdade, eu lembro desse período, né? Vocês ainda me convidavam, eu sempre dizia não. Eu já nunca fui, não que eu seja, estou longe disso, né? Mas não me atraía muito. Mas em outras coisas, sim, ainda permaneço com alguns vícios, né? De, às vezes, uma roupa, alguma coisa assim. É isso. Agora eu me perdi do que eu ia dizer, mas tudo bem. Agora a Mas, Tati assume. Tati, boa noite. Passo-lhe o cadê? bastão. Boa Vou tomar uma noite, aguinha. gente. Comeu, nega, pelo menos? Tomar um Não cafezinho? comi. Tô aqui no iFood vendo se eu peço alguma coisa aqui em Criciúma. Eu tô em Criciúma. Eu cheguei agora da fábrica. Tava produzindo lá um produto e, enfim, deu. Caiu a linha dela? É, Jorge, acho que tu vai ter que manter um pouquinho aí. Então vamos para o próximo. Então vamos lá. Como eu disse semana passada, todos os livros do Manuel Filomeno de Miranda, ele traz um psiquiatra para a gente. Todos eles. Estamos de pleno acordo com o processo terapêutico em uso na clínica, elucidou o Dr. Jorge, Inácio. conserta o microfone. Está consertado. Está Eu ouvindo? estou ouvindo bem. Não é que começou a ficar muito baixo, acho que está batendo. Estava meio longe. Está ouvindo agora? Perfeito. Bom, Agora todos os vai. livros do Manuel, ele tem um psiquiatra, tá? Então, aí é o doutor Inácio. Não ignoramos que muitos pacientes vítimas dos transtornos fisiológicos, uns e outros de ordem psicológica, necessitam do atendimento nos moldes que vêm recebendo ao mesmo tempo, reconhecendo a necessidade de outros mais. Serem libertados do alcoolismo, da drogadição, dos imensos conflitos que ele caracterizam os distúrbios pelos procedimentos habituais. Próximo. Certamente, confirmamos que todos eles são espíritos enfermos em processos de reabilitação moral, fragilizados em decorrência dos delitos perpetrados que geram as causas atuais das próprias aflições. Volta lá, Cris, no anterior. Então, quando a gente vê uma pessoa alcoólatra, ou drogada, ou perdida no sexo, ou perdida nos seus maus hábitos, vamos ter compaixão, vamos ter misericórdia. Próximo, Cris, porque ele é uma pessoa doente do espírito, como ele diz ali. Não é? Ela é fragilizada por delitos que ela fez, ela traz culpas imensas, ela traz martírios indescritíveis, dos quais, como nós, ela está tentando fugir, usando máscaras, ou querendo aliviar a sua dor através desses tipos de situação. E a gente não tem muita paciência, a gente tende a julgar, a condenar, a espezinhar, a nos afastar desses irmãos. Mas são irmãos muito doentes. Ontem eu falei com a Helena, e acho que outro dia falei também com a Cris, que eu estou com a nova paixão agora, que é estudar as parábolas de Jesus. Uma hora nós vamos fazer uma aula sobre a parábola do bom samaritano, que ele vai explicar todos esses tipos de situação, não é? De como a gente deveria tratar esses irmãos. Deveríamos tratar como o bom samaritano tratou aquele judeu que foi roubado e agredido, e quase morto, não com julgamentos. E se algum de nós estiver inserido nesse contexto, que possamos modificar a nossa mente em busca do amor, em busca da paz,
em busca do auxílio do alto, pedindo a Jesus que nos mostre um caminho melhor, que não seja esse dos vícios físicos e nem dos vícios morais. Porque a questão ela já está aprisionada no moral. Se eu aumento a questão moral, eu aumento o meu vazio, eu aumento a minha fragilidade espiritual para a próxima vida. Então, não é um bom negócio também. Ok? Próximo, please. A Tati já está aí? Tati? Não. Ô, Jorge, Oi, só para pode falar. complementar isso que tu estava falando, uma outra questão, porque às vezes normalmente a gente julga o tempo inteiro, né? Então, não somente com quem tem vícios ou com quem se comporta de uma maneira diferente da qual a gente acha ideal, mas qualquer dor, né? Porque a dor do outro se manifesta de várias maneiras. Então, as pessoas que gostam de agredir as outras verbalmente ou se colocar de uma forma autoritária, utilizar do poder, da arrogância, isso tudo é um pedido de socorro. É uma forma de dizer, ó, eu estou sofrendo muito, tenho uma ferida grande aqui dentro de mim e eu não sei como lidar com ela. Ou, na maioria das vezes, eu nem vejo que existe essa ferida dentro de mim. E aí eu acabo me colocando na vida, nos relacionamentos, de uma forma inadequada, equivocada. Mas isso só quer dizer o quanto eu sofro, né? Então, esse olhar indulgente para tudo e para todos, ele é fundamental, porque todos nós sofremos, todos nós somos criaturas caídas e temos chagas grandes, né? Então, o sofrimento, ele existe de uma maneira ou de outra dentro de cada um. E acho que esse é um exercício para que a gente desperte esse self, né? Esse encontro com Deus que está realmente dentro de nós. É isso. Muito bom. Tatinha chegou. E esse tem que ser um olhar que a gente tem que ter como objetivo de vida. Todos os dias acordar e dormir, e durante o dia pensar em tratar o outro como um irmão, em ser um colaborador e não um adversário, ser um amigo e não um juiz da pessoa, porque nós não temos condição de ser juiz de ninguém, muito menos adversário. Se o nosso planeta ele é por afinidade, então todos nós somos iguais. Todos nós. Nós podemos ser diferentes na cor da pele, nos olhos, no tamanho da barriga, do queixo, sei lá, na orelha. Morar em países diferentes, ter olhinhos puxados, ou ser loiro ou moreno. Mas lá dentro, somos todos iguais. Todos espíritos inferiores em busca de redenção. Então, vamos olhar todas as pessoas como irmãos, não como adversários. Como amigos e não como juiz de ninguém. Ok? E a Tati assume aí que eu preciso tomar uma água, que eu estou com a boca seca. Boa aula, Tati, já volta aí. Tá bom. Ai, deixa eu só fechar a porta ali, né? Peraí. E aí, gente? Desculpa a demora. Não sei até onde vocês ouviram, eu caí, né? Mas eu cheguei só agora da empresa, estou aqui em Criciúma, estou no hotel. Bora lá. O Jorge foi tocando os slides, Cris? Foi sim, a gente já está aqui. Tá. Vamos lá, então. Certamente confirmamos que todos eles são espíritos enfermos em processo de reabilitação moral, fragilizados em decorrência dos delitos
perpetrados que geraram as causas atuais das próprias aflições. Acho que isso a gente falou, pelo menos o que eu acompanhei, desde o que entrei aqui na aula, a gente estava falando justamente sobre isso, né? E não é novidade para ninguém que a grande maioria do que a gente passa aqui na nossa vida, principalmente em relação a doenças, né, como ele diz ali, a gente passa porque a gente ainda possui os mesmos padrões de pensamento e de comportamento, né? Os sentimentos que inspiram todas as minhas atitudes, todos os dias são os mesmos. E é aquele famoso, a gente faz exatamente a mesma coisa todos os dias, e a gente não percebe, e até eu adoro os exemplos, e vou usar um exemplo que aconteceu comigo hoje, assim, é muito engraçado, assim, uma amiga está passando por uma situação X, e ela está, enfim, ruim, né, com uma situação ruim que aconteceu com ela perdeu a mãe e tal, e aí ela é muito ruim com ela se cobra muito, ela se exige muito, ela acha que ela tem que estar bem e ponto, e que tem que dar conta de tudo e tal, eu não tenho a mínima paciência com ela, e enfim, é a imagem de perfeição que ela fez dela, né, e nada nem ninguém pode estragar, né, então, e principalmente ela. E aí eu sempre falo para ela que ela não aceita ajuda, né, que as coisas podem ser mais leves, os fardos podem ser mais leves, e ela não aceita ajuda, tal. Eu sempre falo isso para ela. E aí hoje ela foi consultar com a minha psicóloga, que eu fazia tratamento antes, e aí ela falou para a psicóloga, assim, que não conseguia aceitar ajuda, e tal, das pessoas, que era muito fechada. E aí, depois da sessão, ela veio falar comigo e falou que adorou, que foi muito bom, que ela conseguiu colocar muita coisa para fora, mas que, infelizmente, ela não ia conseguir pagar. Aí eu e uma amiga lá, a gente se uniu para ajudar ela, assim, e tudo mais. E aí ela falou assim para mim, não, eu não posso. Ah, é? Como? Ah, até parece, vocês vão me ajudar? Não, nunca. Não sei o quê. E eu não sabia de nada que ela tinha falado com a psicóloga. Aí eu falei, Carolina, faz o favor de ajudar, aceitar ajuda, cara. Ela realmente está precisando muito, assim. Faz o favor de aceitar ajuda e tal. Daí ela assim, ai, tu vê? Eu falei isso hoje para a psicóloga, que eu não consigo aceitar ajuda. Eu falei, pois é, volta na psicóloga então, porque não deu jeito. E ela, e assim, a gente tem noção das coisas, mas o que move a gente ainda é muito forte, né? Essa arrogância que a gente tem é tão disfarçada de tantas outras coisas, e de bondade, e de humildade e tudo mais, mas não é, no fundo, é a nossa arrogância, que ela tá ali a todo momento, né, agindo pela gente, vivendo pela gente, a gente nem percebe, tanto é que ela, é mesmo, isso aí, aceitar ajuda, nossa, eu nem sabia, na verdade, ela não sabia nem que estava sendo arrogante, né, então, é isso que eu digo, em fazer sempre as mesmas coisas, assim, eu diversas vezes me pego sempre fazendo as mesmas coisas, mas de maneiras diferentes, assim, e não vai existir outra maneira, a gente vai ficar doente, como a gente sempre conversa, um orgulho, uma arrogância, e todas as vertentes dessa mesma força são forças destrutivas e precisam, e a gente está caminhando, querendo ou não, para uma construção, né? A gente está caminhando, como ele diz ali, para a nossa reabilitação moral, e a gente precisa enxergar isso tudo, já que, como chegam diversas vezes para a gente acaba não percebendo, né? Então, a gente acaba ficando doente, sim, em decorrência justamente de todas essas atitudes que a gente tem que não mudam. Não adianta a gente falar que muda porque não mudam.
A Cris abriu o microfone, quer falar, Cris? Quero falar, porque esse teu exemplo foi muito bacana, e dá para a gente pegar esse exemplo da tua amiga e observar quanto condicionamento existe nessa prática, assim, não, e quantas vezes, né, as pessoas dizem, vamos te ajudar, e aí a gente diz assim, não, mas eu não posso aceitar dinheiro, não posso aceitar que alguém pague para mim. Então, se a gente pegar só esse exemplo e começar a olhar para ele com um pouco mais de profundidade e ver o quanto de condicionamento que a gente tem, todas as coisas que a gente ouviu desde a infância, né? E a gente, isso é só um grãozinho, vamos dizer assim, né? Num mar, porque tudo tem uma derivação, tu vai olhando ali, aquilo vai se derivando até o ponto de ser orgulho, eu aprendi que não posso, cada um tem que dar conta da sua vida, né? E a gente vive escravizado por esse tipo de sentimento e sofrendo, né? E essa reabilitação moral que ele fala ali, ela acaba ficando meio que paralisada, porque a gente não se permite a mudança, né? E é só um detalhe, um pequeno exemplo do que tu deu, mas se a gente for olhar para o nosso comportamento no dia a dia, quantas coisas que a gente deixa de fazer por conta desse condicionamento, né? Desse, tá certo, tá errado, o que vão falar, o que vão pensar. Nossa, é muito louco isso. E é assim que funciona, né? E não é só para mim, tenho certeza, é para a grande maioria, né? Tati congelou? Congelou. Eu acho que ela caiu. Pois é, Jorge está aí? Pois é, gente, é bem interessante esse ponto. Estou presente e atuante. Próximo, então, Cris. Vamos em frente. Já tomei minha aguinha, então está tudo bem. É que ela tá com a net dela lá no hotel, tá? Ela mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, tá oscilando bastante. Depois ela entra aí. No caso dos obsidiados, com efeito das perturbações espirituais que padecem, experimentam o descontrole dos mecanismos nervosos e do pensamento, para cuja recuperação os tratamentos normais irão produzir excelentes resultados por auxiliar os equipamentos em destrambelho, recompondo o que a insidiosa energia penetrante desorganizara. Cessada a interferência espiritual, ficam os efeitos do trâmite encerrado, requerendo ajustamento e renovação. Então... Ai, gente, desculpa. A internet aqui do hotel está bem instável. Então, você tem ali o problema da obsessão, que causa problemas a nível nervoso, a nível de pensamento, a nível perispiritual e a nível material. Quer explicar aí, Tati? Vai em frente aí. Eu vou ter que ler de novo, tá? Porque eu não peguei a tua leitura. No caso dos obsidiados, como efeito das perturbações espirituais que padecem, experimentam descontrole dos mecanismos nervosos e do pensamento, para cuja recuperação os tratamentos normais irão produzir excelentes resultados por auxiliar os equipamentos em destrambelho, recompondo que a insidiosa energia penetrante desorganizara. Cessada a interferência espiritual, ficam os efeitos do trâmite encerrado, requerendo ajustamento e renovação. Como a gente viu até no começo na aula passada, né, tudo que acontece ali a nível físico mesmo, né, porque a gente viu que tudo já está acontecendo com o espírito, mas somos essa união, né, esse todo, espírito e matéria, né, mente, espírito e matéria, e então os efeitos, eles, como a gente está aqui encarnado, os efeitos, eles são no nosso corpo físico, né, é onde a gente experimenta tudo isso que está acontecendo com o nosso espírito.
E aí a gente viu todo aquele descontrole, todos aqueles mecanismos, né, onde ali as sinapses elas ficam interrompidas e tudo mais. E o nosso corpo, assim como a vida, o nosso corpo ele tem um ritmo, né? Nós temos um ritmo. E se ele é acelerado por uma causa, seja ela interna ou externa, ele precisa desse ritmo. A gente sempre tende a voltar ao ritmo normal, digamos assim, ao equilíbrio, né? Então, se ele foi exacerbado em uma velocidade X, ele precisa também de um ritmo, no mesmo ritmo ele precisa retornar a esse ritmo, né? Com a mesma intensidade. Então, a gente demora um pouco a se refazer. E é por isso que mesmo quando, até por aproximações espirituais, assim, quando há um afastamento, não sei se posso usar essa palavra, Jorge, mas quando há um afastamento do espírito, né, mesmo assim, é comum que a gente continue sentindo os efeitos dessa obsessão, né? Não sei se eu posso utilizar esse termo, amigo. Mas é afastamento mesmo, o espírito é afastamento, afastado, né? Isso. Mas ele a fala gente ali, ainda né? continua ali, porque fora os miasmas ainda que ficam, né, amigo, dessa interferência e tudo mais. Mas como a gente segue um ritmo, a gente precisa desse ritmo para voltar. Então acaba não sendo de um dia de uma hora para outra, né? Tu ias falar alguma coisa e eu acabei te interrompendo, né, amigo, na hora que eu entrei? Não, eu só quero Não? frisar ali que tudo isso acontece pela penetração na energia do obsessor. Então, quando você está no desequilíbrio, seja ele físico, seja ele de uma neurose, de uma psicose, você precisa entender que você está recebendo fluidos e que você precisa modificar o pensamento e para você modificar a sua energia e a partir daí você criar uma energia repelente e um pensamento que te eleve de frequência. Precisa estar atento. E isso se faz através da prece. Não é? A prece, como já foi explicado aqui, você vai para um lugarzinho, primeiro respira, deixa o batimento cardíaco, traz toda a percepção, traz tudo para dentro do coração e faz um Pai Nosso, sentindo cada palavra. E aí respira de novo, Pai Nosso, respira, enche o pulmão, que estais no céu. Respira de novo. Isso vai modificar a sua energia e vai fazer você criar uma energia repelente e vai aumentar a sua frequência. É preciso entender isso. Encharcar o corpo com fluidos ruins e ele acaba danificando algum órgão. O que ele diz ali, depois você vai precisar de um trâmite encerrado, mas vai requerer ajustamento e renovação. E muitas vezes o aparelho físico, em algum momento, ele é tão danificado que essa recuperação é difícil. Era isso, amiga. É bom tê-la de volta, viu? Obrigada. Acho que a gente pode passar, né, Cris? E aí a gente vê, ao mesmo tempo, nada a ver com a aula e tudo a ver com a aula, né? Mas como a gente vê o quão grosseiro, mas ao mesmo tempo quão frágil é esse aparelho aqui que a gente utiliza, né? E a consciência, ela está em tudo. Não está só em, nossa, vou expandir a consciência espiritualmente, ela está em tudo. E por isso a importância de a gente cuidar muito bem do nosso corpo, né? A gente prestar atenção como a gente alimenta ele, como a gente movimenta, e o que a gente, os cuidados que a gente toma para cuidar como se fosse não, sabe quando a gente pega algo emprestado de alguém e a gente cuida assim como se fosse nosso? A gente deveria cuidar do nosso corpo exatamente da mesma forma, né? Porque ele é um aparelho extremamente frágil, mas fundamental para que a gente possa voltar para esse equilíbrio, né? Felizmente, os processos contemporâneos aplicados na recuperação do paciente mental são humanos e dignos de ecômios, embora alguns compreensíveis mal-estares que o enfermo experimenta, sempre menores, no entanto,
do que os distúrbios que os afligem. Acho que é bem autoexplicativo, né, amigo? Não sei se tu quer falar alguma coisa, se a gente pode passar esse. Não, podemos passar, a não ser que alguém tenha alguma dúvida, né? Eu queria só dar as boas-vindas a Ju, né? E dizer para ela da nossa alegria de tê-la aqui com a gente. Obrigado, Ju. Imagina, gente. Obrigada a vocês. Cheguei tarde também porque estava ajudando a minha irmã a fazer uma prova. Oi, amiga. Oi. Nós estamos falando aqui, Ju, de como se instala uma matriz perispiritual e quais as consequências dela, né? Como é que essa matriz se instala a nível de perispírito e depois como ela vai se materializar a nível do corpos físicos com as doenças, sejam elas físicas, sejam elas das neuroses ou das psicoses, tá bom? E aí a Tati está explicando para a gente como essas matrizes ocorrem, e como essas culpas também. Beleza. Boa aula, amiga. Obrigada. Vamos passar então, Cris, esse. Sendo a causa, prosseguiu, interrogando meramente espiritual. Sendo a causa, prosseguiu interrogando, meramente espiritual, depreendo a terapêutica. Depreendo, deve ser dependendo. A terapêutica deve ser aplicada normalmente, enquanto são trabalhados os mecanismos que a desencadearam. Como o psiquiatra poderia identificar essa psicogênese de natureza extracerebral? Não tem como, né? O psiquiatra acabar enxergando isso. Na verdade, só se ele tiver uma sensibilidade muito grande. Hoje, graças a Deus, muitos, não só psiquiatras e outros profissionais, acabam tendo essa sensibilidade, mas enxergar mesmo o que está acontecendo a gente não consegue, né? E o tratamento ele acaba sendo feito também, a ajuda acaba sendo feita no mundo espiritual, né? E ainda bem, né? Às vezes a ajuda não consegue chegar justamente por conta dos nossos pensamentos e da nossa vibração mesmo, que como a gente já conversou é muito densa e muito baixa, né? Às vezes a ajuda acaba não conseguindo chegar. E por isso mesmo a importância da oração, como o Jorge falou muito bem, para que a gente possa, além de receber todo esse bálsamo que vem de Deus, a ajuda ela possa chegar, para que a gente possa ficar pelo menos um pouquinho mais próximo da vibração dos nossos amigos espirituais, da nossa, enfim, família espiritual, dos nossos anjos de guarda, mentores, e, enfim, e tudo mais, para que esse auxílio ele possa chegar até a gente. A gente sempre fala que o mundo espiritual está aí, é aqui, e eles estão lá sempre prontos para ajudar a gente, né? A gente é que não aceita essa ajuda. Acho que podemos passar isso também, né, amigo? Tati, espera um pouquinho. Precisa entender, todos os livros do Manuel Filomeno de Miranda, que a gente fez o estudo, ele é taxativo em dizer que o grande problema na ajuda é sempre do ser encarnado. Ele não consegue se ligar com o mundo espiritual. A ajuda é disponível, mas o ser encarnado ele não consegue. E muitas vezes ele cria focos de rebeldia e de resistências muito grandes com o tratamento. O que o Manuel Filomeno e o Dr. Inácio está dizendo é que no anterior é que normalmente os psiquiatras eles fazem o tratamento das neuroses e das psicoses com os remédios que ele tem que dão efeitos colaterais, mas esses efeitos colaterais são menores do que a aflição, do que a doença que a pessoa está vivendo. Então ele começa a perguntar como pode um psiquiatra cuidar disso se ele não tem ideia nem conhecimento das causas espirituais, ou seja, das matrizes perispirituais, que é que causa realmente a doença. Então, fica se encharcando o paciente de medicamentos, mas a causa, né, não é tratada. Então, ele pergunta, como o psiquiatra pode identificar essa... Né? Aí ele deve responder daí para frente, né? Que é o Dr. Inácio, que é um psiquiatra. Essa é uma história que vem lá do Sanatório Esperança, que é um sanatório de Minas, né?
que também participa lá, o Eurípides Barçanufo. Muito legal esse sanatório. E ele existe. Esse daí vocês estão tirando de um livro específico? Sim, Qual que é o livro? transtornos psiquiátricos e obsessivos. Tá. Até porque a gente não sabe as causas, né, amigo? As Quanto causas estão mais na psiquiatra, né? obsessão e na culpa Uhum. e no aspecto moral, não é? Isso. Isso. Ele precisaria identificar o aspecto moral, modificar o aspecto moral para eliminar a matriz perispiritual, que é algo que todo mundo precisa entender. Se não eliminar a culpa da consciência e a matriz perispiritual, o problema prossegue. O problema prossegue, vai prosseguir até que a gente mude de atitude. E como é que a gente muda isso? Mudando o nosso comportamento moral frente aos outros e reparando todas essas situações que a gente criou de inimizades, de raivas, de revoltas, e modificando tudo isso aí para o campo do amor. Enquanto nós não fizermos isso, as matrizes elas continuam. E quando nós estudamos, nós vimos também que essa reparação, todos aqueles que nós prejudicamos, nós vamos ter que reparar todos os problemas que nós criamos para todos os irmãos que nós prejudicamos. Não é uma reparação pura e simples de que eu perdoo e está acabado. Não. É arrependimento, expiação, reparação e redenção. Então, primeiro eu me arrependo, segundo eu expio, eu vou passar por aquilo que eu fiz o outro passar, depois eu reparo todo o mal que eu fiz para o outro e depois eu me redimo. E por isso que nós nascemos nas famílias onde estão os nossos desafetos, nossos inimigos. Portanto, identificar na família quem é quem, aquele que eu não gosto, aquele que eu tenho problema, aquele que eu tenho muita raiva, aquele que eu não aguento de ver, aquele... É importante se reconciliar de imediato. Não tem outro caminho. O Ju, o livro é esse aqui, ó. Não sei se dá para ver. Sim, eu já procurei aqui, eu vou comprar o e-book que tá 10 pila. Ah, bom. Pode prosseguir aí, Tati. O Tati, Tati, prossiga. Caí de novo. só fazer um comentário em relação a essa situação ali que o Jorge estava colocando. É um processo longo, né? Porque são várias etapas. É reparar, é ter que, né? Que trazer de volta todos os envolvidos e auxiliar. E aí eu estava pensando na questão da reverberação, porque em muitos momentos a gente até alcança uma certa tranquilidade, mas a mente, como ela é muito condicionada, ela tende a reverberar, o pensamento volta, né? E o pensamento com essa velocidade que é peculiar, ele alcança uma distância inimaginável. E a criatura precisa dominar esse pensamento. E porque, do contrário, ele traz à tona todas as dores antigas, despertando todos os lamentos, o medo e todas as sensações angustiantes já vividas. E a criatura vive num ciclo de atração para a parte de baixo. Por isso que eu acho que é tão difícil conseguir sair disso tudo, né? Então ele diz assim, cuida do teu pensamento, não deixa que ele te leve para o mar revolto. Sinta-se presente o tempo inteiro e não te deixa dominar pelo que não é benéfico. Se mantiveres esse estado de atenção e conexão com Deus, verá teus dias se iluminarem. Segue. Muito bom, isso. Acho que a gente pode passar para o próximo, né? Até estava pensando ali o que o Jorge falou antes. Pode botar. Que o Jorge falou antes que nem o psiquiatra sabe das matrizes e nem a gente, né?
E o exemplo, na verdade, a gente tem uma culpa ali na consciência e não consegue identificar, né? E, o que a gente estava falando da questão da ajuda espiritual, e que a gente precisa e muito, justamente porque a gente não enxerga. E o exemplo que eu dei hoje é a materialização disso, né? Na verdade, é uma coisa particular, mas vou só terminar de dar o exemplo para que vocês entendam. A única pessoa que a minha amiga conseguia pedir ajuda era a mãe dela. Ela só tem a mãe dela, tem um filhinho e a mãe dela, enfim. E a única pessoa que ela conseguia pedir ajuda e tinha ajuda e recebia ajuda. E aí a mãe dela faleceu. E por isso que ela tá assim, muito mal, enfim. E como as coisas acontecem, né? Para que a gente possa enxergar e mesmo assim a gente não consegue. Na verdade, a gente vê tudo distorcido, né? Vê algo que não é ruim, que não é verdade, a gente acaba vendo como algo bom, às vezes até como, sei lá, como qualidades que a gente tem, enfim, e tudo mais, confunde as forças, assim, que são destrutivas mesmo com forças construtivas ou com, enfim, com potências que a gente tenha, né? Ah, eu não vou receber ajuda porque não, eu sou humilde, enfim, tudo mais. E a gente usa de astúcia, né? E se a gente parasse um pouquinho para ouvir, para a gente conseguir se ouvir, o nosso coração ele ia falar para a gente, né? A nossa intuição ela ia falar para a gente que esse é o caminho, que aceitar o que a vida manda para a gente é o caminho, não só ajuda, mas aceitar tudo o que a vida manda para a gente a todo momento, com resignação, principalmente, é o caminho, né? Mas a gente não escuta. A gente está sempre domado e dominado por tudo isso, né? Que acaba sendo carregado, assim. É só algo que eu lembrei quando o Jorge estava falando e aí acabei caindo, não consegui concluir. Mas vamos lá. Mediante a observação sistemática do enfermo, respondeu o doutor Inácio. Mediante a observação sistemática do enfermo, respondeu o doutor Inácio. Deixa eu minimizar aqui. Embora... Já são 9 horas, amada? Ah, tá. Só vou terminar de ler esse slide aqui, Tá. então. Obrigada, Helena. Embora as fronteiras entre aquelas de origem fisiopsicológicas e as obsessivas sejam muito tênues, no segundo caso, podem-se perceber as diferenças de comportamento mediante as manifestações de personalidades diversas no mesmo indivíduo. As alterações contínuas de humor, como numa luta em que uma hora vence e logo depois é vencido, tipificam ações externas ao organismo. Isso dá para dar uma aula também, esse slide. Acho que a gente continua na próxima Eu acho que a gente deveria ler novamente e partir desse slide na próxima aula. Até porque essa questão de alteração de humor é muito me interessa. Dá para falar bastante coisa dele. A gente continua dele nessa aula. Tá bom, gente, vamos fazer assim, ó. Como a Cris colocou, nós recebemos ontem uma mensagem, né, onde o Espírito Amigo dizia para nós que estamos vivendo um momento de um inconsciente coletivo de luta e que é necessário uma energia, uma vibração de calma, de paz, benéfica e construtiva para nós e para o país e para a nossa família. Então, eu gostaria de convidar todos vocês que a gente conseguisse agora fazer uma corrente bem forte, que todos pudessem, até a Cris começar a prece terminar, ter na sua mente Jesus, e só Jesus. Não deixar que nenhum outro pensamento adentre a sua mente. Que você possa ir para o seu coração
e sentir Jesus de verdade, ter um sentimento verdadeiro de paz, de alegria, para que os nossos irmãos possam usar essa energia em prol daqueles que precisam. Combinado? Combinado. Então vamos lá, Cris. É com você, Cris. Vamos lá, então. Só um minutinho.